Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Querido Deus e soberano Pai, Deus de toda a glória e de toda a eternidade, neste momento, ó Deus, eu quero colocar nas tuas mãos, aos teus cuidados, a vida de cada um, da pessoa que está inscrita neste canal, e de todos aqueles também, Senhor, que não estão inscritos, mas que por um motivo ou outro haverão de assistir esse vídeo. Eu quero colocar esta vida nas tuas mãos, que o Senhor haja de ir de encontro com as necessidades dessa pessoa, que o Senhor há de ir de encontro com a família dessa pessoa. E neste momento, Deus, eu quero fazer conhecido diante do Senhor o propósito do nosso coração é de abençoar vidas através da mensagem que eu ministro nesse canal, através das orações que eu faço em favor de cada pessoa que está necessitando de uma bênção, de algo da parte do Senhor. Por isso, ó Deus, eu quero que neste momento o Senhor visite cada vida e vá tocando em cada coração, abençoando os inscritos e os que não são inscritos. Meu Deus, eu coloco cada um nas tuas mãos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Você está diante do canal Boas Novas Shalom. E a palavra que eu li neste momento está escrita no livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o 14 e o verso 14. Não é coincidência. Ezequiel foi um dos cativos levados à Babilônia. E o seu ministério é algo interessante, porque o ministério de Ezequiel começa junto ao rio Quebar. Ele começa dizendo no seu livro: estava eu cativo junto aos demais, ali do rio, junto ao rio Quebar. De repente ele olha para os céus se abriram e Ezequiel teve visões de Deus. E desde então, meus queridos, nunca mais o céu se fechou para Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que nós podemos entender que tinha muita intimidade com o Eterno, de tal forma que Deus, estando Ezequiel no meio das pessoas, ele tinha arrebatamentos de espírito. O Senhor levava o seu espírito a determinadas câmaras do templo para lhe mostrar segredos escondidos da nação de Israel. Ezequiel foi levado por Deus diante do templo e viu coisas inefáveis, ele viu o futuro. E esse profeta, amados, é um grande visionário, um homem que podemos dizer que também via com os olhos abertos, em êxtase e também no seu sentido perfeito. E nessa palavra que li nesta hora, Deus estava revelando a Ezequiel uma mensagem interessantíssima para nossas vidas. Ele estava dizendo, amados, que se uma terra pecar contra ele, ele traria sobre ela castigos como pestes, feras, fome, espada. Porque eu tenho para mim que Deus tem um aferidor que mede o grau e a quantidade de pecado que a humanidade comete. E eu posso entender isso quando eu vejo Deus falar com o povo de Israel que as terras daquelas nações aonde Israel estava sendo conduzido, ele haveria de possuir aquelas terras porque o número de iniquidade daquela cidade, daquele povo, já estava no limite. E Deus derramaria o seu juízo sobre aquela cidade. Então, meus queridos, Deus tem para mim, na minha opinião, um aferidor que mede o pecado, a quantidade de pecado e o limite. A Bíblia diz que Deus ele é tardio em irar-se, mas não diz que Deus não se ira. Ele tem um tempo determinado para trazer juízo na vida de nações, na vida de pessoas que transgridem a sua palavra e que sempre estão em rebelião contra o seu precioso nome.
E nesse versículo que lemos agora, no versículo 14 do capítulo 14, Deus aponta 3 homens, Noé, Daniel e Jó. E ele diz que, ainda que esses 3 homens estivessem no meio da cidade, que pecou contra Deus, que está debaixo do juízo de Deus, esses 3 homens, pela sua justiça, só poderiam livrar-se a sua própria vida. Ok, então, meus queridos. A palavra que nós lemos neste momento fala com respeito a 3 homens, a 3 ícones de Deus: Noé, Daniel e Jó. Nós, espiritualmente falando, somos contemporâneos a esses 3 homens, porque estes homens viveram algo no seu tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Para você entender, Noé viveu a destruição do mundo e nós estamos vivendo a destruição do mundo. Amados, no Gênesis, capítulo de número 6, nós vemos que o homem ele estava indo de mal a pior, a ponto de Deus ver que não há mais condição de manter a raça humana sobre a terra. Deus decide destruir o homem. Mas existe no meio daquela humanidade sem Deus, daquela humanidade caída, pervertida, um homem chamado Noé, que achou graça diante dos olhos de Deus. E Deus chega a esse homem e pede para que ele construa uma arca, porque estava prestes a acontecer algo que nunca tinha acontecido. E nós, como Noé, estamos nos dias de hoje, anunciando a este povo que está para acontecer algo, um acontecimento único, que é a vinda de Jesus Cristo, para colocar cada macaco no seu galho, cada palhaço no seu circo, cada espírito mau no seu abismo. Jesus Cristo está às portas, meus amados, e nós estamos anunciando isso todos os dias. Os cristãos estão anunciando que Jesus está voltando. Mas como nos dias de Noé, os homens estão ignorando esse acontecimento. As pessoas não creem que Jesus vai voltar. Assim como os antediluvianos também não criam que poderia vir uma chuva tão forte que inundaria toda a terra. Mas a Bíblia diz que durante o tempo que Noé pregava a palavra, ele estava construindo aquela arca. Noé, amados irmãos, talvez tinha pessoas ali na vizinhança de Noé que talvez eram vizinhos de Noé e se davam bem com Noé, mas porém, eles não criam nas palavras que Noé estava anunciando, porque se crescem, amados, eles abraçariam aquela causa, eles não pereceriam, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê nas palavras de Deus, todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, ele alcança a misericórdia. Deus, amados irmãos, ele não tem o culpado por inocente, mas Deus não lança fora um pecador arrependido. Se aquele povo da época de Noé tivesse crido e arrependido do seu pecado, eles não seriam destruídos por Deus. Mas não creram. Noé viu a destruição do mundo da sua época. Noé viu amigos sendo tragados pelas águas. Noé viu parentes sendo destruídos pelas águas. E nós também, amados, estamos vendo a destruição deste mundo. Este mundo está indo de mal a pior. Este mundo está um verdadeiro caos. Mas nós estamos esperando esse acontecimento, a volta de Jesus. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias que nós estamos vivendo. No tempo de Noé casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, viviam a sua vida dissolutamente. Até que Noé entrou na arca com a sua família e todos pereceram. E nós estamos vivendo, amados, os dias bem parecidos com os dias de Noé. Mas haverá o dia que Jesus há de voltar. E a terra conhecerá o caos. A terra viverá o caos. Então, meus amados, como a palavra diz, ainda que estivesse no meio dela, Noé, Daniel e Jó,
esses homens só conseguiriam livrar a sua própria vida. Noé, Daniel e Jó. Somos contemporâneos a esses homens, espiritualmente falando, porque eles viveram acontecimentos nos seus dias e que nós estamos vivendo os mesmos acontecimentos nos nossos dias. Noé viveu a destruição do mundo. Nós estamos vivendo a destruição do mundo. Daniel viveu a destruição do templo. E nós estamos vivendo a destruição do templo. Olha, meus queridos, Daniel falou sobre a abominação da desolação que está no lugar santo. E Jesus disse em Mateus 24 que quando nós ouvirdes e quando nós virmos a desolação, a assolação, quando nós vimos esses acontecimentos, quando nós vimos o santuário sendo profanado, era para a gente entender que Jesus Cristo está às portas. E nós estamos vendo esses acontecimentos. Nós estamos vendo o templo ser profanado. Nos dias de Daniel, amados, Daniel teve essa visão. Ele viu a profanação do templo. Daniel viu o templo ser destruído. E nós também, amados, estamos vivendo, evidenciando esses acontecimentos nos nossos dias. Porque todos os dias nós estamos vendo homens, amados, travestidos de pastores, travestidos de pregadores, que estão profanando o santuário, que estão cada dia, amados, sujando, maculando o templo sagrado. Nos dias que antecederam a primeira vinda de Jesus, no tempo ali dos Macabeus, o imperador Antíoco Epifânio sacrificou um porco no altar do templo. No ano 70, amados, depois da morte de Cristo, o general Tito adentra Jerusalém com as suas tropas, destrói toda a cidade e leva uma prostituta para dentro do santuário. E ali ele comete as maiores baixarias dentro do templo, em frente ao altar. Olha, meus queridos, nós estamos vendo esses mesmos acontecimentos nos dias de hoje. O maior sinal da vida de Jesus seria esse tipo de heresia, seria uma diminuição da fé. Jesus Cristo disse: será quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Jesus falou sobre o amor de muitos esfriando. Jesus falou sobre o aumento da iniquidade. E nós estamos vendo tudo isso, amados. As pessoas estão profanando cada dia mais o santuário. Daniel viu a destruição do templo. Ele era apenas um garoto quando viu Nabucodonosor invadir a cidade de Jerusalém, destruir toda a cidade, queimar o templo e levar os utensílios do templo para a Babilônia, onde os seus sucessores depois profanaram objetos sagrados, usaram os cálices do templo para beber vinhos com prostitutas. Daniel viu tudo isso, amados. Ele viu o templo ser profanado na sua época. E nós, nos nossos dias, também estamos vendo o templo ser profanado. Estamos vivendo a destruição do templo, assim como Daniel viveu. Mas Jesus, amados, ele nos alerta, quando virmos todas essas coisas acontecerem, era para nós levantarmos a nossa cabeça, porque a nossa redenção está próxima. E nós temos que seguir avante, caminhando, denunciando o pecado dessa geração, não aceitando de forma nenhuma, amados, que esse mundo nos convença que está tudo certo. Porque se nós formos olhar, amados, para as pessoas que não têm a esperança que nós temos, está tudo bem. A vida transcorre normalmente. Mas nós estamos esperando algo extraordinário acontecer na Terra, que é a volta do nosso amado e Salvador Jesus Cristo.
Assim como Daniel viu a destruição do templo, nós estamos vendo a destruição do templo. Estamos vendo cada dia mais o amor esfriando, cada dia mais as pessoas que têm por obrigação conduzir as pessoas até a presença de Deus, estão profanando, fazendo comércio das pessoas. Mas Deus vai cobrar tudo isso, amados. O acerto de contas vem aí. E assim como Noé viu a destruição do mundo, nós também estamos vendo. Assim como Daniel viu a destruição do templo, nós também estamos vendo a destruição do templo. E Jó viu a destruição da família. E será que nós estamos vendo a destruição da família, meus queridos? Nunca a família foi tão atacada, nunca a família foi tão banalizada como nos dias de hoje. Meu Deus, cada dia o Estado faz leis, os nossos governantes aprovam leis para destruir, para denegrir a imagem da família. Nós estamos numa verdadeira batalha espiritual contra forças espirituais que tentam cada dia, amados, deturpar os valores que nós temos como os valores inegociáveis. Amados, as pessoas que têm por obrigação garantir a nossa proteção, a nossa segurança, são aquelas que mais colocam em risco a nossa integridade física, mental e espiritual. Porque nós estamos vendo, amados, as pessoas sendo incentivadas, ou muitas até forçadas, a aceitar que o homem pode ser uma mulher, que a mulher pode ser um homem, que o alfabeto que nós conhecemos, né, o nosso português não é da forma como nós conhecemos, querendo mudar até o nosso português. As pessoas querem enfiar na nossa goela, amados, um tanto de valores deturpados e chulos, coisas que ferem os princípios da palavra de Deus. A família está sendo destruída nos dias que nós estamos vivendo. Jó viveu a destruição da família e nós estamos vivendo a destruição da família. A família está perdendo os seus valores mais sagrados. Eu me lembro de uma pessoa, amados, que um dia tentou dar um corretivo na sua filha e esta vez chamou a polícia veio na sua casa e fez ali sérias ameaças para esse moço, dizendo que se voltasse novamente na casa dele para atender uma ocorrência dele, tentando corrigir a sua filha, eles iriam levá-lo preso. E aquele homem ficou amordaçado, não teve como corrigir mais a sua filha. E aquela moça veio pouco tempo depois a falecer por causa da vida torta e podre que ela levava. E a própria justiça, amados, que deveria dar apoio e proteger a família, ela estava incentivando aquela moça a viver uma vida, uma conduta totalmente deturpada. E aquela moça encontrou, anos depois, a morte. Meu Deus, e nós estamos vendo, amados, cada dia as leis que estão sendo oferecidas para... Oferecida nada, na verdade, estão sendo jogadas, né, na nossa cara e esfregadas na cara das nossas famílias. Leis que estão denegrindo a imagem do Altíssimo. Leis que estão deturpando os valores que nós temos como valores inegociáveis. Eu acabei de dizer isso. Os políticos, amados, estão cada dia mais contra a família brasileira. O Estado, que eles dizem, o Estado é laico, mas ele acaba, amados, se nós deixarmos, eles colocam uma mordaça na nossa boca. Você não pode dizer que Jesus é o Senhor, porque eles podem te botar na cadeia. Eles estão em guerra contra o povo de Deus, contra a família tradicional. Se você dizer que é um conservador, você corre o risco de ser botado na cadeia. Se você dizer que é um conservador, você pode ser taxado como um adepto de tal partido, porque os conservadores, neste mundo de permissividade, não têm, amados, espaço para os conservadores. Se você dizer, amados, que os valores tradicionais da família para você são sagrados, você acaba sendo taxado como uma pessoa
que não homofóbico, que não serve para essa sociedade, que não serve para ingressar em certos grupos, né? Que hoje as pessoas vivem de grupos e subgrupos. Mas a família mesmo está perdendo o seu valor. A família está perdendo o seu devido lugar. Porque a família, para nós, ainda é a base de tudo. Mas para esses homens maus, que todo dia tentam destruir a família para eles, amados, não serve para nada. São homens que eles já arquitetam planos todo dia. Eles querem lançar leis, eles querem lançar dardos para destruir a minha família, a sua família, mas você precisa se colocar na brecha, você precisa estar atento a tudo o que está acontecendo, seja na política, seja na educação, onde quer que seja, em qualquer esfera da sociedade, você precisa estar atento, com seus olhos abertos para refutar tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é de má índole, que vier de lá contra você, contra a sua família, você tem que refutar. Não aceite, amados, porque são valores imorais, são valores apodrecidos, são valores tirados lá do inferno para destruir a nossa família. Jó viu a destruição da família. Nós estamos vendo a destruição das famílias. Mas nós não podemos concordar. Não podemos baixar a nossa cabeça para essa sociedade podre. Somos contemporâneos a esses três homens, Noé, Daniel e Jó, porque eles viveram nos seus tempos acontecimentos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A destruição do mundo, a sociedade está um caos, está indo para ladeira abaixo. A destruição da fé, do templo, dos valores cristãos. Daniel vivenciou tudo isso. A destruição da família. Nós estamos vendo os valores sendo jogados na lata do lixo. Mas nós precisamos estar firmes. Não negocie a sua família. Não aceite. Não deixe que o inimigo adentre a sua casa. Coloque uma mordaça na sua boca e leve cativo a sua família. Mas esteja com a espada na mão. A espada do Espírito, pronta para refutar, para desfazer as obras do maligno. Esse campo, essa atmosfera satânica, amados, essa áurea maléfica que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. O mundo está se armando para guerrear contra o povo de Deus. Isso não é fantasia da minha cabeça, amados. Você pode dar uma olhada à sua volta e ver que o Apocalipse está todo sendo armado. O pano de fundo está sendo montado. Breve nós haveremos de adentrar numa guerra sem precedentes, que a Bíblia chama de Armagedon, onde o sangue dos homens dará no freio dos cavalos. E a Bíblia diz que os judeus passarão 7 meses sepultando seus cadáveres. O mundo está se armando para uma grande guerra. As nações estão em colapso. O mundo está um caos. Mas nós estamos com os olhos abertos, porque estamos esperando o grande acontecimento, que é a volta do Senhor Jesus Cristo. É a última esperança da igreja. Esperança, amados, a volta de Jesus. Não perca esta esperança. Não perca a sua fé. Não perca os seus valores cristãos. Que Deus abençoe a sua vida cada dia. Continue conosco, prestigiando nossos vídeos, deixando ali os seus comentários, fazendo ali aquelas críticas construtivas para nós melhorarmos os nossos vídeos. Esteja orando pela sua família. Esteja orando também por mim. Esteja orando pela nação de Israel. Esteja orando pelo nosso país. E a nossa mente esteja voltada para a volta de Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus.